Nosso programa está de volta, agora falando sobre sustentabilidade. Estou recebendo aqui no nosso estúdio a Shirley de Oliveira, que é jornalista, e a doutora Letícia Yumi, que é advogada ambiental. Tudo bem? Boa tarde. Oi, boa tarde. Prazer recebê-las aqui, viu? Boa tarde. Muito bom falar sobre esse assunto hoje. Hoje a gente também tem o aniversário de 3 anos da Agenda 2030 da ONU, que traz algumas medidas que são muito importantes para que o mundo mude. Pelo menos até 2030, a gente com certeza tem muita coisa para fazer. Eu queria começar entendendo um pouco, acho que eu vou pedir para a Shirley falar de uma maneira geral, tentar definir para nós. De alguns anos para cá, a gente vem falando muito sobre a preocupação com o meio ambiente, sobre sustentabilidade. A gente tem visto pessoas no Brasil e fora do Brasil ganharem notoriedade por falarem sobre esse assunto. Mas eu percebo que, às vezes, a gente tem uma visão errada do que é exatamente a sustentabilidade. A pessoa fala, não, eu já separo o lixo de casa, está tudo resolvido. O que é exatamente a sustentabilidade? A gente consegue, eu sei que devem ter diversas, mas a gente consegue definir aqui de uma maneira mais simples? Tá. Oi, Jaque, muito obrigada pelo convite, por estar aqui mais uma vez. É um tema realmente que tem ganhado mainstream, a mídia, tanto nacional quanto internacional, mas é um movimento em prol, né, de cuidar e proteger os nossos recursos naturais, a nossa biodiversidade, que vem desde a década de 70. E daí a gente compara e vê, gente, estamos caminhando a passos de tartarugas, mas muitas coisas estão realmente sendo feitas, né, nível pessoal, né, das empresas e de alguns governos também. Então a sustentabilidade é um nome muito grande, né? Ela não foi o primeiro conceito que surgiu, o primeiro conceito foi de desenvolvimento sustentável e é de 1987. Mas ele foi divulgado aqui, inclusive na Rio 92. Olha que bacana. E esse conceito fala da gente preservar, né, a gente atender as necessidades da nossa civilização, da nossa geração, sem comprometer as futuras gerações. Esse foi o primeiro conceito. Depois veio o conceito de sustentabilidade da década de 90, onde o John Acton fala que sustentabilidade ela tem que estar num tripé de desenvolvimento econômico, social e ambiental. Então, a definição mais simples, ela está baseada nesse tripé. Então, quando eu tenho o equilíbrio do econômico, do social e do ambiental, aí a gente pode dizer que a gente vive uma sociedade sustentável, né? Mas esse tema também já passou por um upgrade, digamos assim, que hoje a gente nem fala de sustentabilidade e nem de desenvolvimento sustentável, mas de objetivos dos desenvolvimentos, objetivos de desenvolvimento sustentável, né? Que é a ODS, que é que comemoramos hoje, 25 de setembro, os 3 anos de adoção, né, desses objetivos pela ONU e, na verdade, eles são divididos, cada ano escolhem alguns objetivos, são 17, então escolhem 4 objetivos para que eles sejam trabalhados. Metas para a gente conseguir chegar lá até 2030. Exatamente. Vou te perguntar já mais sobre essas metas, mas agora eu quero conversar um pouquinho com a doutora Letícia e entender, doutora, quando a gente pensa em leis ambientais, em questões que movimentem o país justamente para que a gente possa cumprir o que a gente pensa hoje em sustentabilidade. Como está o Brasil? A gente está caminhando bem? A gente está muito aquém? O que a senhora percebe? No papel a gente está muito bem, porque a legislação brasileira é uma legislação de vanguarda na proteção do meio ambiente, né? E isso é reconhecido mundialmente, a nossa legislação é muito boa. O que tem falhado é a implementação da legislação, né? A execução dos instrumentos que a lei ambiental oferece para o governo e para as empresas privadas e para os cidadãos, desde fiscalização e incentivo, a preservação, né? Tudo. De fato eficiente, exatamente. Vamos tentar entender algumas coisas na prática. Esses dias eu falei aqui, meninas, sobre moda sustentável. E daí eu estava conversando com uma amiga e ela já tinha me falado, não, já que eu fui comprar as coisas para o meu bebê e eu estou priorizando comprar de artesãos ou de pequenos produtores. Aí eu falei, mas o que ela quer dizer com isso, né? Fiquei aqui com ponto de interrogação, pensei, daqui a pouco eu pesquiso, como jornalista que sou, logo fui lá dar um Google. E na sequência a gente acabou fazendo um bate-papo sobre isso. E daí me abriu um leque para um desses tripés e entender que no nosso dia a dia a gente pode fazer muito mais do que a gente imagina rumo à sustentabilidade, não é verdade? Eu queria que as duas falassem um pouquinho sobre isso. Com certeza, Jaque. Até na sua pergunta anterior, né, que as pessoas confundem sustentabilidade com reciclagem, né? Então a gente amplia
Isso também faz parte, é uma das ferramentas, uma das ações, digamos assim, que a gente pode ajudar, porque a gente está cuidando do lixo, né? Então, separar os molhados, os secos e colocar esse material para ser reciclado, enfim, isso é bem interessante, mas é uma ação. Mas quando eu opto por comer orgânico, quando eu opto por comprar do produtor local, vamos pensar, o produtor local, a distância de transporte é muito menor, então eu emito muito menos CO2 por causa desse transporte então eu poluo bem menos também. Então o local na economia o que vai fazer girar essa sustentabilidade e essa preservação dos recursos naturais, né? Então a gente pode deixar de usar o plástico. A gente pode, com o meu cachorrinho, eu troquei aquela fralda descartável, porque gera muito lixo, por toalhas que eu mesmo vou ter que lavar, dá mais trabalho, mas é uma atitude que eu vejo que é de proteção aos recursos naturais. Então... Aliás, eu vi que para o bebê também dá para fazer isso, né? A gente estava pesquisando, eu e a minha amiga, e a gente viu nada mais do que voltar a fralda de pano. Então talvez você diga, mas nesse século, nesse momento, de repente você não precisa fazer isso sempre. Faz isso nos dias em que você está em casa, e quando você for sair, você leva a fralda descartável. Tentar encontrar um equilíbrio para isso, não é verdade? Exato. Doutora, eu queria complementar te perguntando um pouco sobre o que a gente vê no dia a dia. As notícias que chegam para nós no jornal são de catástrofes causadas por indústrias hoje, quando a gente pensa no que elas fazem com o seu lixo, com a sua água, enfim. Queria que você falasse um pouco sobre isso e como que está a questão da fiscalização. Tá. Bom, as boas notícias também existem, né? É que sim, o público gosta de um bom desastre. E ele tem o seu papel importante até na mudança da sociedade, porque esses momentos em que acontecem algum fato notório, alguma catástrofe, algum desastre, por exemplo, o incêndio do Museu Nacional do Rio, são momentos que atraem atenção pública e possibilitam à sociedade a exigir dos nossos governantes a adoção de instrumentos que protegem o meio ambiente. É um empurrão, de fato, né? É um empurrão. É um momento que você aproveita a atenção dos holofotes para tentar transformar alguma coisa para melhor para o meio ambiente. Eu acho importante dizer também dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que todos eles propõem mudanças de estilo de vida. E você falou uma coisa muito bacana agora, já que quando você falou do que você tem feito com as fraldinhas do Davi, né? Você está implementando uma mudança progressiva. E eu acho importante deixar esse recado. O equilíbrio tem que ser a palavra-chave. Eu não preciso abandonar o plástico amanhã. Né? A gente vem de uma rotina de vida, a gente vem de um modelo social que essas rupturas são difíceis. Por isso que a agenda da ONU promove objetivos para serem adotados até 2030. A lei dos canudinhos, já existem diversas leis. Fala um pouquinho dela pra gente, inclusive, também. Então, já existe a lei no Rio. A lei no Rio, não é que ela proíbe canudinho plástico, ela obriga a adoção de canudinhos de material reciclado, né, de papel. Já existe um projeto de lei no Guarujá, já existe a lei em Santos. E em âmbito municipal, essas leis têm algumas restrições constitucionais sobre o alcance do município para legislar sobre o meio ambiente, mas em geral, essas leis locais tentam proibir a distribuição do canudinho plástico. Mas existe já um projeto de lei federal que visa proibir a fabricação de canudinhos com materiais plásticos. Para tentar cortar o mal pela raiz. Para tentar cortar o mal pela raiz. Só que essa lei, esse projeto que está tramitando na Câmara, ele dá um prazo de 3 anos. Então, ou seja, existe um período de adaptação da própria sociedade. Vou contar uma experiência com o canudo, vou contar para vocês um negócio. Estou eu num restaurante, pedi o meu suco, e daí eu perguntei pra moça, tem canudo? E esse tem canudo, eu costumo estar sempre com essa minha amiga, que é muito mais ligada do que eu na questão da sustentabilidade, ela sempre faz assim, as tartarugas, olha os plásticos, ela sempre fala alguma coisa, né? Aí a pessoa falou assim, não, a gente não tem mais canudos plásticos aqui. Eu falei, ai, que bom. Eu falei, você podia me trazer uma colher pra eu mexer o suco? Imaginando que ela fosse me trazer uma colher de metal. Ela me trouxe aquela colher de plástico, que o plástico é 10 mil vezes mais grosso e pior. Aí eu falei, não,
ela não entendeu, ela tá só obedecendo mesmo que alguém... E aí eu acho isso tão sério, porque olha só, na hora que ela me trouxe a colher, eu fiz exatamente isso. Eu falei, ela não entendeu. Veja, eu vou ter que me adaptar, porque eu preciso mexer o fundo do suco. Então, a sociedade tem que se adaptar, não vai mais ter com canudo. Eu já estou pensando, e eu vou fazer isso porque eu já pesquisei, comprar o meu próprio canudo. Agora a gente pode fazer isso e carregar. De novo eu digo, eu não estou falando que é fácil, eu não estou falando que é simples. Por enquanto eu só pesquisei, não comprei o canudo ainda. Mas quando ela me trouxe aquela colher de plástico, mexeu no meu coração, porque eu falei, gente, ela não entendeu nada. Não é verdade? Isso não tem acontecido? A gente queria que vocês repercutissem isso que aconteceu. Eu acho bem interessante o que a doutora Letícia falou, porque é isso, a mudança de estilo de vida. E não tem que ser imposto de cima para baixo, tem que ser por consciência. Será que ela entendeu? Né? Será que os donos do estabelecimento informaram por que eles estavam tirando o canudo? Não é para não ter uma multa, não, né? Tem um objetivo. Exatamente. É verdade. Então é realmente uma questão de cuidados conosco, cuidados com o outro e com o meio ambiente, né? E depende sim de uma mudança passo a passo, que é importante, né? E que você pode ir na farmácia e quando te perguntam, você quer o saquinho, você quer a sacolinha? Você fala, não, eu posso colocar na minha bolsa. Né? Se você um dia esqueceu de ir no mercado com a sua eco bag, ok, você vai pegar o saco plástico, a sacola plástica, mas que isso não seja o seu hábito constante, seja a sua exceção. É estilo de vida, como vocês falaram, né? E assim, não dramatiza, gente. Eu costumo sempre ir de carro, principalmente para comprar as coisas que são para comida do Davi, que são geralmente bastante batata, bastante legume, enfim. Eu falo, não precisa de sacolinha, eu vou levando na mão. Às vezes eu faço até mais do que uma viagem pro carro, porque não precisa, já logo vou parar em casa, já logo vou descer as coisas. Agora, se um dia eu for pra minha casa, que é apartamento, ao invés de levar pra casa da minha mãe, eu vou precisar da sacola, então eu acho que não dramatiza, se de vez em quando você precisar usar. Agora, a ideia é caminhar pra mudar completamente, não é isso? Justamente. Acho que é aos poucos e a gente vai construindo essa mudança, né? Eu vou para o intervalo, na volta eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre um assunto que tem tudo a ver com o Brasil, que é desmatamento. Quero saber o que é que está acontecendo, a quantas a gente anda. Dependendo de quem está em alta, se fala mais sobre o assunto, ou se fala menos. Quando a gente fala de desmatamento, parece que as coisas ainda estão um pouco por debaixo dos panos pra gente. Tá mais pensando em Brasil. Quero saber já o que está acontecendo. Vou para um break, daqui a pouco eu tô de volta. Quero a sua opinião na fanpage, no Instagram ou por telefone. Não sai daí que eu já volto. O nosso programa está de volta falando sobre sustentabilidade com a Shirley de Oliveira, que é jornalista, e com a doutora Letícia Yumi, que é advogada ambiental. Eu quero voltar à questão, eu falei do desmatamento, mas eu quero voltar, porque a doutora me trouxe aqui uma informação no intervalo que eu acho que vale a pena a gente divulgar. É para você fazer uma conta aí de quanto tempo em média a gente usa o canudinho e quanto tempo ele demora para ser diluído aí. Conta pra gente. Pois é, já que as justificativas dos projetos de lei, né, com relação aos canudinhos, que trouxeram essa informação. E eu fiquei chocada quando eu soube. Um canudinho demora mais ou menos 300 anos para se decompor no meio ambiente. Totalmente, né? 300 anos. E eles fizeram 300 anos. E quando elaboraram um projeto, todo projeto de lei precisa ter uma justificativa. Por quê? Por que você quer aquilo? E eles trouxeram esse dado, fizeram o levantamento. Em média, a gente usa o canudinho por 3 minutos. 300 anos. Quer dizer, é muito pouco tempo de uso, não justifica 300 anos na natureza, né? E daí a gente estava falando aqui também, fora do ar, sobre estilo de vida, as maneiras de adaptação. Então, vai comprar um canudo, os estabelecimentos vão trocar para canudo de papel. Você falou de um lugar que é o quê? Macarrão? Macarrão, exato. Então... Tem canudo de macarrão, tem canudo de metal, tem canudo de vidro, né? Tem canudo que você pode levar com você para onde você for, assim como o copo, a sua caneca, né, gente? Esse negócio de toda hora você pegar um copinho plástico para beber água, né, nos ambientes públicos, e você sempre fica pegando um novo copo. Tem gente que ainda pega um copo e aí fica tomando água durante o dia inteiro com o mesmo copo. Tem gente que cada hora que vai lá e pega um copo, né? Então, eu acho que pra gente
gente falar de sustentabilidade, a gente tem que falar de consciência. Por isso que esses espaços, né, na televisão ou em outros meios de comunicação, são importantes para gerar mais consciência. Eu só cuido daquilo que eu amo. Eu gosto muito dessa frase. Então, se eu amo a natureza, se eu amo o meu planeta, se eu amo a minha cidade, então eu devo cuidar dessa minha cidade. Se eu amo a minha vida, eu devo comer o melhor. E ó, né? Se você não quer nem pensar assim, uma coisa a gente garante. Uma hora a conta vem. A gente viu o que aconteceu aqui em São Paulo com relação à água, né? É verdade. Uma hora, se for para pensar da maneira mais egoísta que seja, uma hora a conta chega, né? Para nós, para os nossos filhos. Posso falar uma coisa, favor. Jaque, que acho que é uma informação que pode trazer mais pessoas para o nosso lado, né? Ninguém precisa ser ecochato para defender o meio ambiente, né? A sustentabilidade, como, né, a Shirley já falou, é um tripé, tá baseado em 3 coisas. E a gente não precisa abraçar uma árvore, a gente não precisa ser radical. O que é radical não é sustentável. Não leva a longo né? prazo. Então a gente não precisa ficar na patrulha do que é politicamente correto. É só a gente aos poucos ir incorporando essas novidades no nosso dia a dia. Então a gente estava também falando sobre mobilidade, que é um ponto importante que a Shirley levantou, né? Eu vou para o meu trabalho a pé. Eu tenho o privilégio em São Paulo de morar a 1.500 metros do meu trabalho. Então, na grandíssima maioria das vezes, o meu meio de transporte é um tênis. Claro que existe um dia que tá calor, existe um dia que eu acordei atrasada, eu vou de Uber ou eu vou de táxi. Agora eu tô pensando em como eu vou fazer para ir de bicicleta. Mas aí eu conversei com um colega meu que faz o trajeto casa-trabalho de bicicleta e eu falei, como é que você fez? E a preocupação de você chegar transpirando no trabalho, como é que você se adapta? Então existem várias coisas que você pode incorporar no seu dia a dia, você andar com lencinhos umedecidos, se o seu trabalho não tem um vestiário, você tira o suor, você tem uma maneira de você transportar a sua camisa para que ela não amasse. E aí fica a dica, né? Se você acha difícil fazer essa mudança, mas se você quer tentar fazer essa mudança, tenta ir para o trabalho uma vez por semana, na sexta-feira, depois você aumenta isso para 2 vezes na semana. E aí você vai construindo o hábito. Você também lembrou, né, já que a gente consegue fazer uma determinada ação por um determinado tempo, de 45 dias a 3 meses, ela já vira um hábito novo na nossa vida. A gente consegue mudar, né? A gente consegue. Você falou isso, o meu marido mudou de trabalho, ele agora faz o seguinte, alguns dias ele vai de transporte público, e daí ele estava indo do metrô até o trabalho de bicicleta, só que ele estava chegando muito suado. Ele falou, amor, agora isso vai funcionar na volta. Então às vezes ele pega um táxi ou um Uber, ou vai caminhando de uma maneira mais devagar. Pode mandar sua mensagem que está chegando aqui, tá, gente? Eu já vou verificar. A sua mensagem, ele vai de Uber ou vai andando bem devagar para não chegar tão suado, porque ele está sempre de terno. E aí ele já descobriu que na volta sempre dá para ele vir de bicicleta. Às vezes ele até aumenta o percurso e vai para um outro metrô para poder andar um pouco mais. Como o Luiz brincou agora há pouco, a gente está cuidando da saúde, que também faz parte desse tripé no fim das contas. Verdade. Eu quero entrar na questão do desmatamento, mas eu tenho uma pergunta, ainda falando do nosso tripé, para fazer para vocês. Quero que as duas respondam nos âmbitos tanto de comportamento quanto da questão jurídica. Pensando na questão econômica, pensando nas indústrias, pensando no governo, às vezes eu tenho a impressão que não é para todo mundo que a sustentabilidade parece ser tão vantajosa. Fala pra gente. Olha, a gente esbarra em alguns problemas mesmo? Ah, sim, a doutora vai poder falar muito melhor do que eu, né? Tem empresas que utilizam esse tema porque querem fazer discursos de sustentabilidade, é o que a gente chama de greenwashing, né? Já tem uma pesquisa que 98% dos millennials trocariam de empresa, trocariam de produtos ou serviços se aquela empresa investe em marketing de causa, que é com foco em meio ambiente, que é com foco no social, em educação, e enfim. Então, se a nossa sociedade acha isso importante e exige isso das organizações ou do próprio governo, claro que as organizações vão mudar suas estratégias e vão aderir a isso, né? Por um tempo elas aderiram com o tema da sustentabilidade, hoje a gente está falando de marketing de causa, né? Então, assim, a sociedade ela tem um papel muito importante nesse pressionar, não sendo ecochato, mas fazendo um movimento de sociedade civil, de engajamento. Pensando em quem você vai votar, não é? Exato, um momento propício, propício, quais são as né? causas relacionadas a isso
Que a pessoa em quem eu vou votar, então, principalmente a dos deputados, até a gente fala tantas vezes do presidente e do governador, mas tem que pensar em todos, em quem né? faz a lei também, exatamente, né? Então, pensar sobre a perspectiva de que eu contribuo, eu posso contribuir para um meio ambiente mais sustentável e eu posso também pressionar empresas, governos a fazerem as suas partes. Eu falo que é um outro tripé, sociedade civil, governos e empresas. Tudo isso tem que andar junto para que a gente tenha o desenvolvimento sustentável, para que as gerações futuras realmente tenham condições de viver assim como a gente está vivendo hoje. Né? E aí, doutora, eu complemento a pergunta que é qual que é o papel da sociedade nessa pressão para os seus governantes para que as leis que já existem e que no papel são maravilhosas, de fato, façam sentido no dia a dia, seja da indústria, seja da empresa, seja do próprio cidadão? Olha, eu acho que a Shirley faz um trabalho muito importante com essa questão da comunicação e ela falou da questão do marketing, da propaganda, que as empresas têm se usado, da questão ambiental para cativar o público. Mas eu acho importante lembrar, e eu tenho certeza que ela tem isso muito claro, as pessoas não são bobas. Hoje a gente tem redes sociais, hoje as pessoas... Não adianta fazer de mentira, né? Jogam, a gente acha tudo. É verdade. Né? Então, quer dizer, a partir do momento que a empresa tenta promover alguma coisa ambiental para ganhar um consumidor, mas o consumidor na internet vai lá, procura um produto, vê uma embalagem boiando na água, vê a notícia de um desastre ambiental, alguma coisa, quer dizer, o discurso não vai colar. Então, já respondendo a sua pergunta, as redes sociais acho que são um meio de pressão muito importante para que a gente consiga fazer as leis ambientais funcionarem. As empresas também. Até porque hoje a gente fala muito em questões de compliance, as empresas têm aumentado o interesse em, de fato, seguir a legislação ambiental. Nem toda empresa é inimiga do meio ambiente, né? E eu percebo isso porque, lógico, eu sou advogada, a empresa me procura quando tem um problema. Na grandíssima maioria das vezes, o problema ambiental que ela tem não foi causado de má vontade. Às vezes é por um descuido, ela não sabia, às vezes é por um desconhecimento, já que existem 25 mil normas ambientais vigendo no Brasil. É muita coisa, né? É muita coisa. Tudo é realmente necessário? Olha, depende da empresa, depende do setor, depende do... Tem coisas que são específicas, né? Tem coisas que são específicas. Nesse bolo você tem normas que vão que vão tratar sobre recursos hídricos, sobre fauna, sobre florestas, sobre recursos naturais. Então, por isso que esse número aumenta. E você tem municípios, estados e a União legislando. Eu vou perguntar já para vocês sobre o desmatamento, que eu não quero perder, mas a produção separou alguns dos tópicos das nossas metas que a ONU propõe, a gente vai colocar e repercutir aqui, a gente não tem muito tempo, mas eu queria perguntar sobre o desmatamento antes. Qual que é a opinião de vocês sobre isso e o que de fato está acontecendo? Em algumas épocas parece que o desmatamento ele fica em alta e daí a gente observa e vê o que está acontecendo. Em outros momentos, não. O que vocês veem com relação a isso? Eu queria saber tanto da questão jurídica quanto comportamental no dia a dia. Pode começar, por favor, Chico. Então, o que acontece? A gente sabe que na região norte, centro-oeste, no tempo do verão, né, a seca promove muitas dessas queimadas, né? Às vezes essas queimadas são de forma natural, pelo próprio clima, e aí se for pelo próprio clima, a própria natureza como é que se fala? Se reequilibra, digamos assim. Ela tem um ecossistema muito inteligente. Mas muitas vezes as causas, elas são provocadas, né? Elas são realmente produzidas para que haja desmatamento, para que dali vá ser, o gado vá, enfim, ocupar aquele espaço. São criminosas, né? Era essa a palavra que eu queria. Então, alguns incêndios são criminosos, provocam desmatamento e dali a pouco tem ali alguma empresa... Tem sempre um motivo por trás, infelizmente, né? Ou boa parte das vezes tem um motivo por trás. Ou virou passo pro gado, então vai ser, né, vai para alguma indústria, para alguma coisa. Indústria, agronegócio, etc e tal. Então eu acho que a gente precisa sim avançar, né, na questão de leis. A lei florestal ela foi aprovada, mas o quanto a gente tem hoje de fiscalização, né? Se a gente tivesse fiscalização e cobranças muito mais
assertivas, talvez o desmatamento diminuísse. Doutora, Enfim. para a gente já ir para as questões dos tópicos, tem fiscalização suficiente para isso tudo? Não tem. E de fato é o que acontece na prática, Não né? tem, é o que acontece na prática. E para ajudar também, quer dizer, o Código Florestal, que é o que regula o desmatamento, é de 2012, mas enfim, vocês acompanharam toda a polêmica, ninguém gostou, nem ambientalista, nem ruralista, o fato Não é que agradou ninguém, gostou, né? não agradou ninguém, e o STF só decidiu a questão em fevereiro. Então, quer dizer, a partir de agora que eu espero que esses instrumentos que a lei do Código Florestal prevê passem a ser implementados. Mas, de fato, os órgãos precisam se aparelhar melhor, realizar mais concursos, ter mais funcionários, mais servidores. E serem menos pra ficar tolerantes, na né? rua. Porque há muita tolerância, né? Quando a gente fala nessas causas ainda. Deixa eu mostrar aqui alguns dos tópicos, por favor. Estão por aí? Se não estiverem, eu faço a próxima pergunta. Esse é o segundo, Fome Zero e Agricultura Sustentável. Pode ir para o próximo. Dá para colocar todos seguidos ou não? Saúde e bem-estar. Vamos passar rapidinho, senão não dá tempo, né? Educação de qualidade. Igualdade de gênero. Água potável e saneamento. Energia limpa. Trabalho decente e crescimento econômico. Indústria, inovação e infraestrutura. E redução das desigualdades. Eu vou parar aí nos top 10. A gente percebe que tem muita meta que tem a ver com o dia a dia, que tem a ver, que vai muito além de questões que a gente imagina, a sustentabilidade está tão longe da gente, né? Quanto mais urbano, mais longe da sustentabilidade. Não, são questões possíveis e importantes, né? Está super perto. Quer dizer, o meio ambiente é o lugar onde a gente vive, é um lugar onde a gente desenvolve a vida, né? E ele precisa estar equilibrado, né? A gente tem um direito ao meio ambiente, mas não é qualquer meio ambiente, é um meio ambiente que esteja equilibrado, para que nesse meio ambiente a gente consiga realizar os nossos direitos sociais, os nossos direitos básicos, como por exemplo, direito ao trabalho, direito ao lazer, direito à saúde. Direito a mulheres ganharem a mesma coisa que os homens nas mesmas funções, que a gente segue ali na igualdade de gêneros, a gente segue ainda recebendo quase 30% menos do que os homens nas mesmas funções. Então, a gente está falando daquilo que é propício ao nosso dia a dia mesmo, né? Escola, moradia, tudo isso faz parte dessa sustentabilidade, né? E veja você, já que você comentou antes uma questão importante, a gente está em época de eleições. Como é que nós, cidadãos, vamos cobrar esses candidatos que estão ali a ponto de serem eleitos para nos representar? Deixa eu só pedir para que essas sejam suas considerações finais. Aí você pode englobar o que você preferir, tá? Claro, por favor. claro. O professor Paulo Bessa, da Unirio, fez um estudo, ele fez um levantamento, na realidade, sobre os programas dos candidatos à presidência da República. E só 2 deles trazem a questão ambiental com mais detalhes. E outros, assim, en passant, escreveram assim 10, 15 linhas sobre o tema. E é muito triste, né, que o meio ambiente não seja prioritário nessas propostas. Não é nem tema quase, né? Não é nem tema, né? E aí a gente vê, né, como fica a questão da divisão dos ministérios. Quer dizer, todos eles já falam, olha, o meu ministro da Fazenda, quem vai cuidar da minha economia, para mim é tal pessoa. Mas ninguém fala, olha, para tratar de assuntos sobre meio ambiente, eu vou indicar fulano de tal. E para finalizar, Shirley, nas sabatinas pouco se pergunta sobre isso ainda também, né? É verdade. É um tema que ele é muito importante, ele é essencial, ele que vai garantir as novas gerações, mas infelizmente nas universidades, nas escolas, até que na escola tem educação ambiental, isso é bem importante, é preciso mudar o estilo de vida por meio de consciência, por meio de educação. E dentro dos objetivos tem saúde e bem-estar. Então, gente, pensa em sustentabilidade sobre esse viés. O que eu faço de bom para a minha saúde? O que eu faço de bem, né, de bom? Que prática eu posso ter para ter bem-estar? A mobilidade urbana pode entrar como essa prática, usando a bicicleta, né, o uso dos alimentos orgânicos. Eu tenho que encerrar, meninas, mas olha... Pergunta para os avós, para os bisavós, eles como sabem, eles viviam, que era bem mais próximo do que a gente tem que do que a gente vive hoje, né? Bem mais próximo do que a gente quer
pensando aí no que é ideal, no que é melhor. Eu tenho que encerrar, mas se quiser entrar em contato com a Shirley, tem o Instagram e o YouTube, que é Felicidade Sustentável, certo? No Instagram tem o underline, Felicidade underline Sustentável, e o YouTube, Felicidade Sustentável, tem o blog também da mesma maneira. E quem quiser entrar em contato com a doutora Letícia, telefone 0 operadora 11 3218 8455, tem o e-mail passando e tem a tag também para quem quiser usar, né? Fala dela pra gente. Tem. É um blog que nasceu por conta dos meus alunos, né? Sou professora de Direito Ambiental. E nasce para repercutir o que tem sido feito no Legislativo, as principais ações judiciais que discutem um tema no meio ambiente. Que é como vai passar direito... Ah, tá passando já a tag. Obrigada mais uma vez, viu? Eu que agradeço. Obrigada mais uma vez. Prazer recebê-las aqui. Obrigada a obrigada. você pelo seu carinho, pela sua audiência. E amanhã? Tá acelerado? Então amanhã a gente vai ter um dia sem pressa, tá? A gente vai entender sobre a importância de ter calma para fazer tudo com qualidade de vida. Tem a ver com sustentabilidade também, não tem, meninas? Estou esperando vocês aqui amanhã. Beijo grande, fica com Deus. Excelente tarde. Tchau.